Ele morreu por você. Ele morreu por você porque ele é apaixonado por você. Falou, Vanessa, sou apaixonado por ela, vou morrer por ela. Foi isso? Porque eu sou uma pecadora e tinha que ele morrer por mim. Poderia ter outra pessoa morrer. É assim, a Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? Sabe quem pagou o salário do pecado por você e por mim? Jesus. Então ali você vê o amor de Deus, mas você também vê a justiça de Deus. Por que você vê a justiça de Deus? Por quê? O amor, ele amou tanto que deu a vida. E a justiça, você vê como? Como? Vai, vamos lá, quando você quer falar? Fala aí, Vanessa, por quê? Por que você vê a justiça, então? A justiça foi em Cristo ali, que ele morreu na cruz, então. Exatamente, ali o amor e a justiça se misturam, irmãos. Por quê? Porque ao morrer na cruz ele demonstra amor, mas ele também mostra que Deus é o quê? Justo. Porque o salário do pecado é o quê? Então alguém tem que morrer. E aí Deus falou assim, ó, eu amo tanto a humanidade que eu não quero que a humanidade morra. Jesus vai morrer. Ou seja, Deus morrendo pela humanidade. Quando você olha para os deuses de todas as nações, a maior parte deles exige que o ser humano se submeta a ele e faça as vontades dele. No caso do cristianismo é diferente. Deus se faz homem e morre pela humanidade. Ele não está pedindo que você dê dinheiro, comida, sacrifícios para ele. Ele está pedindo que você dê coração. Então é muito diferente. Então o Deus da Bíblia, irmãos, é diferente de qualquer outro Deus que o homem já inventou. E no Antigo Testamento, Jesus então é apresentado como Messias por vir, o Redentor de Israel. Dessa forma que ele é apresentado no Antigo Testamento. Tá? Ou seja, a promessa é apresentada no Antigo Testamento. Ele é o Messias por vir, aquele que virá. Agora, no Novo, ele é apresentado como Salvador do mundo, porque ele já veio e ele cumpre o papel dele, pagando o preço do nosso pecado. A justiça de Deus é cumprida nele, o amor de Deus é demonstrado através do ato dele. Mas somente na cruz nós vemos até onde o amor de Deus vai para salvar o pecador. É só. E isso não só nós vemos, mas todo o universo, os anjos, todos viram até onde foi o amor de Deus, contrariando qualquer expectativa humana. Deus, ele ama e se sacrifica pela humanidade. Ele não é o tipo de Deus que quer que você se sacrifique por ele. Ele se sacrificou por você para te dar a salvação. Agora, quem é o autor da Bíblia? Sobre a autoridade de quem ela foi escrita. Aqui nós temos uma cópia da primeira Bíblia que foi publicada no mundo. Essa foto aí é da Bíblia de Gutenberg, publicada na língua alemã. Começo do século XVI, Gutenberg, o pai da prensa móvel, sabe o que é a prensa, né? Está tudo escrito assim, bonitinho, desse jeito aqui, né? Eu esqueci o nome agora. Prensa, até no século XV a Bíblia é escrita à mão, todo livro é escrito à mão. Só que Gutenberg, ele criou a prensa móvel gráfica, é mesmo, é tipografia, né, o nome do negócio, fala tipografia. Ele inventou isso, e o primeiro livro que ele publicou foi a Bíblia na língua alemã. E essa aqui é uma cópia da primeira Bíblia. Agora, quem é o autor da Bíblia? Porque tem gente que fala assim, não, mas a Bíblia é livro do que o pessoal fala por ele? Do que? É escrito por homem, é livro de homem. E tem gente que fala assim, papel, rapaz, não se engana com isso aí, não, papel aceita tudo. Cada um escreve o que quiser. Não tem muita gente que fala isso aí? Agora eu farei uma pergunta para você. Se papel aceita tudo, como que a Bíblia é um livro tão antigo sobrevive há tanto tempo sem mudanças? Essa é uma coisa que você deveria pensar. Vamos ver algumas coisas interessantes aqui sobre isso, tá? Agora, a Bíblia, ela reclama uma autoridade para ela. Vamos ver aqui o que ela reclama. A Bíblia é um livro singular, né, irmãos? Pois sua autoria e autoridade estão baseadas numa fonte divina. Vamos para 2 versos da Bíblia. Abre a Bíblia em 2º livro de Samuel. Obrigado. Por favor, obrigado para quem trouxe a água. Eu acho que para Fernando. Mas se não for você mesmo, né? Obrigado, viu? Então, eu falei. 2 Samuel, capítulo 23, verso 2. Abra aí a tua Bíblia, por favor. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, verso 2. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, verso 2. Olha o que Davi fala. Davi é um dos homens que Deus usou para proclamar a sua verdade. Diz assim. Primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 23, verso 2, diz assim. Olha o que diz.
Senhor fala por meu intermédio. E a sua palavra está onde? Minha língua. Se Deus falou por intermédio de Davi, você acha que foi só por intermédio dele? Foi. Deus chamou outras pessoas também. Agora olha o que ele diz em 2 Pedro, lá no fim da Bíblia, perto do Apocalipse. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Olha o que ele diz. Deixa eu falar antes que eu esqueça. Eu não sei o que acontece com aquela TV, que toda hora ela desliga. Tá? Eu não sei se é cabo, depois vocês vejam, por favor. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Bem no finzinho da sua Bíblia, perto do Apocalipse. Olha o que diz. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Aqui diz assim, ó. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade de quê? Humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de quê? Movidos pelo quê? Então, ó, sabe o que a Bíblia declara? A Bíblia declara o seguinte: papel não aceita tudo, não. Não no caso da Bíblia. Pode ser que em outros casos até aceite, mas no caso da Bíblia não, porque os homens santos falaram da parte de Deus. O que ele diz aí? Movidos pelo Espírito Santo. Sabe o que quer dizer? O Espírito Santo nos conduziu a eles falar. Então o papel não aceita tudo, pelo menos não o papel da Bíblia. Outros até aceitam. Você vai escrever uma carta de amor para sua namorada, você pode ser um cafajeste, traidor, sem vergonha. Você escreve lá, você palavra bonita, sentimento legal, elogia, mas está traindo. Esse tipo de papel aceita tudo, mas a Bíblia não é essa. Você pega, você vai escrever uma carta lá, porque você quer um presente do seu pai ou da sua mãe, você quer ganhar um DVD desse aqui, ó. Tá bom? Você quer ganhar um DVD de presente, ou você quer ganhar um negócio desse aqui, para comer doce, tá bom? Você quer ganhar um negócio desse, daí você escreve na carta e fala: ó, você é um bom garoto, eu vou ser responsável, eu vou fazer a lição todo dia, eu não vou jogar bola, não vou jogar PlayStation, não vou ficar no Facebook, não vou ficar no WhatsApp. Você vai mentir a mundo lá, porque aquele papel aceita. Mas a Bíblia não é um papel aceita. Porque os homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Tem prova para isso? Tem. E eu vou te mostrar durante a nossa pregação dessa noite. Veja bem, nos mais de 1500 anos que levou para a Bíblia ser escrita, declara ela ter a autoridade de palavra de Deus revelada e inspirada por Deus. Então a Bíblia, irmãos, ela foi escrita no período de 1500 anos, não foi 1500 dias. Autores diferentes falavam em épocas diferentes, numa época onde não existia esse papel impresso. E quando você analisa o que eles falaram, você vê que existe harmonia entre aquilo que eles falaram. E por que existe essa harmonia? Existe harmonia porque quem escreveu foram os homens, mas quem é o verdadeiro autor da Bíblia? É Deus. Por isso tem harmonia. Porque senão como é que pode? O Moisés escreveu 1500 anos antes de Cristo. E depois, sem ter o escrito de Moisés, Davi escreve 500 anos depois. E o que ele escreve bate com o que Moisés escreveu. Você entendeu como é que é? Não teria lógica. Porque naquela época a Bíblia era escrita à mão. Você acha que a letra dos homens era bem pequenininha? Para o livro ser desse tamanho aqui? Você acha que dava escrevendo à mão para você ter uma Bíblia desse tamanho? A Bíblia diz que tem rolos, irmãos. Tinha rolos que eram assim de 1 metro de altura. O livro de Isaías, por exemplo, em algumas das versões que foram encontradas aí pelos arqueólogos, tem 2 rolos. Cada rolo pesando de 10 a 15 quilos. Então você imagina você pegar os 38 livros da Bíblia, cada um pesando de 10 a 15 quilos, e você levar para você ler lá em casa. Você bota nas costas, né? Você vai ter que levar meio arcadinho assim, ó, para levar lá 300 quilos nas costas. Você fala: pastor, eu quero tão pesado. Porque não era feito de papel, era feito de um outro troço. Sabe qual é o troço? Papiro. Papiro era uma planta que estava lá no Egito, grande assim, que eles cortavam, ela tinha uma espécie de goma, eles batiam para colar uma folha na outra e deixavam no sol secando. E daí quando ficava bem sequinho, eles começaram a escrever à mão. Você acha que aquilo lá era leve? Não era leve, não. Pega, por exemplo, uma cana moída. Se você pegar uma, é leve, sim ou não?
leve, uma cama doída é leve. Pega 50 e põe nas costas para você ver como é que vai ser. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? A Bíblia não era muito fácil de carregar, é difícil. Por isso que não era todo mundo que tinha Bíblia. Era difícil você sapatear as ideias, copiar um do outro, era difícil. Por isso que Deus deu. Senão não tinha como fazer, tá? O processo de inspiração, então. Segundo o que está lá em 2 Timóteo 3,16, encontramos o seguinte texto, olha o que ele diz. Toda a escritura é o quê? Inspirada por Deus e o que mais? Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para quê? Toda boa obra. A escritura, irmãos, ela é útil. A palavra de Deus ela é útil. E a palavra de Deus, ela não é apenas o Novo Testamento, é Novo e Antigo. Tem gente que fica com um negócio na cabeça, achando assim, não, o Antigo foi abolido, só serve o Novo. Quando a pessoa fala isso, ela está indo a favor ou contra o que a Bíblia diz? Contra, porque em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então não é só uma parte, não é só um pedaço, tá? Vamos lá. Além disso, estou passando demais aqui. A questão da inspiração em Timóteo, a questão da inspiração aí, a palavra inspiração é da palavra grega teopneustos, que literalmente significa que foi proveniente do fôlego de Deus, ou seja, Deus soprou para o homem escrever, tá? É isso que quer dizer, por isso que diz que Deus guiou o homem. E no processo de inspiração nós vemos algo interessante, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 32. Abra a tua Bíblia, por favor. Você está em 2 Pedro, provavelmente. Volte algumas páginas.